Oi pessoal, bem-vindos à 14ª leitura de Outsider, do Stephen King. E a gente parou na última leitura em 68% do livro. E é tão satisfatório ver que é um livro de quase 600 páginas. E a gente já tá, no finalzinho. Tem, um mindinho para acabar. E tem 2 dedos que a gente já leu. Então, bora lá. Capítulo 11, página 362. Ralph se levantou. A voz dele estava calma e tranquila. Com todo o respeito, Sra. Gibney, e considerando as suas aventuras do passado, eu não tenho dúvida de que você merece mesmo respeito. Mas não existe nenhum monstro sobrenatural chamado El Cuco que se alimenta de sangue de criança. Eu seria o primeiro a admitir que esse caso, ou os 2 casos, se eles estiverem ligados, e parece cada vez mais que sim, conta com elementos bem estranhos, mas você está nos levando para um caminho falso. Deixe a mulher terminar, disse Jenny, antes de fechar sua mente por completo. Pelo amor de Deus, deixe ela falar. Ele viu que a raiva da esposa estava agora à beira da fúria. Ele entendia por quê, conseguia até se solidarizar ao se recusar a avaliar a história ridícula de Gibney sobre o Cuco. Jenny achava que ele também estava se recusando a acreditar no que ela viu na cozinha durante a madrugada. E Ralph queria acreditar nela, mas só porque a amava e a respeitava, mais porque o homem que ela descreveu era compatível com Claude Bolton em todos os detalhes, e ele não tinha como explicar aquilo. Ainda assim, o detetive disse o que achava que tinha que ser dito, para todos e sobretudo para Jenny. Ela precisava fazer isso. Era a verdade fundamental na qual toda a vida dele se sustentava. Sim, havia larvas no melão, mas elas entraram lá por meios naturais. Não saber quais eram não mudavam isso e nem negava o fato. Ele falou: se acreditarmos em monstros, no sobrenatural, como vamos acreditar em qualquer coisa? Ralph se sentou e tentou pegar a mão de Jenny. Ela a afastou. Entendo como se sente, disse Rory. Entendo mesmo. Pode acreditar, mas já vi coisas, detetive Anderson, que me permitiram acreditar nisso. Ah, não no filme, nem na lenda por trás dele, mas, para ser mais exata. Mas toda a lenda tem um pouco de verdade. Vamos deixar isso de lado agora. Eu gostaria de mostrar uma linha do modo que desenhei antes de ir embora de Darton. Posso fazer isso? Não vai demorar. O palco é seu, disse Howie. Ele parecia confuso. Lembrando que Howie, é o advogado do Maitland que morreu. Rory abriu um arquivo e o projetou na parede. A caligrafia dela era pequena e clara. Ralph achou que o que ela tinha desenhado seria considerado aceitável em qualquer tribunal. Isso ele tinha que admitir. Quinta-feira, 20 de abril. Marlene Cassidy deixa a van no estacionamento de Darton. Acredito que tenha sido roubada no mesmo dia. Nós não vamos chamar o ladrão de Yokuko, vamos chamar de forasteiro. O detetive Anderson vai ficar mais à vontade assim. Ralph permaneceu em silêncio, e dessa vez, quando tentou pegar a mão de Jenny, ela deixou, mas não dobrou os dedos sobre os dele. Onde ele aguardou? Perguntou Alec. Alguma ideia? Vamos chegar a isso. Mas no momento, posso me manter na cronologia de Darton? Alec levantou a mão para que ela continuasse. Sábado, 22 de abril, os Maitlands voam até Darton e fazem check-in no hotel. Ralph Holmes, o verdadeiro Ralph Holmes, está em Regis com a mãe. Segunda-feira, 24 de abril. Amber e Jolene Howard são mortas. O forasteiro come a carne delas e bebe o sangue. Ela olha para o Ralph. Não, eu não sei disso. Não com certeza. Mas depois de ler nas entrelinhas das notícias no jornal, sei que parte do corpo delas nunca foram encontrados.
e que os cadáveres tinham sido quase totalmente drenados de sangue. Isso é similar ao que aconteceu com o garoto Peterson? Bill Seymour se manifestou. Como o caso de Maitland está fechado e estamos tendo uma discussão informal aqui, não tenho problema algum de dizer que sim. Havia carne faltando no pescoço e Frank Peterson, assim como no ombro direito, na nádega direita e na coxa esquerda. Havia carne faltando no pescoço, no ombro direito e na nádega direita. E na coxa esquerda. Mercy fez um som estrangulado quando Jane se virou para ela. Mercy fez um sinal de que não era necessário. Estou bem, quero dizer. Não estou, mas não vou vomitar, nem desmaiar, nem nada. Ao observar a pele pálida, Ralph não teve tanta certeza. Rod disse. O forasteiro larga a picape fechada que usou para sequestrar as garotas perto da casa de Holmes, onde ele tem certeza de que vai ser encontrada e se tornará parte da prova contra o bode expiatório escolhido por ele. Então deixa as calcinhas das garotas no porão de Holmes, outro prego no caixão. Quarta-feira, 26 de abril. Os corpos das garotas Howard são encontrados em Trotwood, em Darton e Regis. Quinta-feira, 27 de abril. Enquanto Ralph Holmes está em Regis, ajudando a mãe com a casa e fazendo algumas tarefas, o forasteiro aparece no Hayman Memory Unit. A questão é, ele estava procurando especificamente pelo Sr. Maitland. Ou poderia ser qualquer pessoa. Não tenho certeza. Mas acho que ele estava de olho em Terry Maitland, porque sabia que os Maitlands tinham vindo de um estado diferente. O forasteiro que vocês chamam de... O forasteiro, quer vocês o chamem natural ou não natural ou sobrenatural, é como muitos serial killers em um aspecto. Ele gosta de se deslocar. Senhora Maitland, Ralph Holmes tinha como saber que o seu marido estava planejando visitar o pai? Acho que sim, disse Mercy. O Heisman gosta de saber com antecedência quando parentes vão visitar de outras partes do país. Fazem um esforço especial quando isso acontece. Arrumam ou cortam o cabelo dos residentes e até deixam as visitas acontecerem fora da unidade quando possível. Não era o caso do pai de Terry. Os problemas mentais dele estavam avançados demais. Ela se inclinou para a frente e olhou o olhar grudado em Rod. Mas se esse forasteiro não era Holmes, mesmo que parecesse com um auxiliar, como ele poderia saber? Ah, isso é fácil. Se você aceitar a premissa básica, disse Ralph. Se o sujeito está replicando Holmes, por assim dizer, ele provavelmente teria acesso às lembranças dele. Eu entendi direito, Sra. Gibney? A história é assim? Vamos dizer que é, ao menos até certo ponto, mas não vamos nos prender a isso. Tenho certeza de que estamos todos cansados, e a Sra. Maitland possivelmente quer voltar logo para casa para as filhas dela. Com sorte, antes de desmaiar, pensou Ralph. Rory prosseguiu. O forasteiro sabe que vai ser visto e notado no Heisman Memory Unit. É o objetivo dele. E ele deixa mais provas que vão incriminar ao verdadeiro Sr. Holmes. Fios de cabelos de uma das garotas assassinadas, mas acredito que o motivo mais importante para ele ir lá no dia 27 de abril tenha sido para tirar sangue de Terry Maitland. Da mesma forma como fez com o Sr. Claude Bolton. É sempre o mesmo padrão. Primeiro os assassinatos, depois ele marca a vítima seguinte. Seu próximo eu, por assim dizer. Depois disso, se esconde. Só que, na verdade, é uma espécie de hibernação. Como um urso, ele pode se deslocar de tempos em tempos, mas fica quase sempre em um esconderijo pré-selecionado por certo período, descansando enquanto a mudança acontece. Nas lendas, a transformação leva anos, falou Yuni. Geração inteira, talvez. Mas isso é na lenda. Você não acha que demora tanto tempo? Acha, senhora Gibney? Acho que leva apenas semanas, meses no máximo. Por um tempo, durante o processo de transformação de Terry Maitland para Claude Bolton, o rosto dele pode ficar parecendo que era feito de massinha. Ela se virou para encarar Ralph. Tinha dificuldade em fazer isso, mas
Às vezes, era necessário. Ou como se ele tivesse sofrido queimaduras severas. Não caio nessa, disse Ralph. E estou pegando leve aqui. Então por que o homem queimado não aparece em nenhuma filmagem? Perguntou Jenny. Ralph suspirou. Não sei. Roddy disse. A maior parte das lendas tem um fundo de verdade, mas elas não são a verdade, se é que me entendem. Nas histórias, El Cuco vive de sangue e carne, como um vampiro, mas acho que essa criatura também se alimenta de sentimentos ruins. Sangue psicológico, podemos dizer. Ela se virou para Mercy. Ele falou para sua filha que estava feliz por ela estar triste. Acho que era verdade. Acho que o forasteiro estava se alimentando da tristeza dela. E da minha, disse Mercy. E da de Sarah. Harry se manifestou. Não estou dizendo que essas coisas são verdade. Não mesmo. Mas a família Peterson se encaixa nesse cenário, não? Todos mortos, exceto o pai, e ele está em estado vegetativo persistente. Uma criatura que vive de felicidade, um comedor de sofrimento, em vez de um comedor de pecados, teria amado os Peterson. E o show de horrores no tribunal, disse Yune. Se realmente houve um monstro que consumisse emoções negativas, aquilo lá seria um jantar de ação de graças para ele. Vocês estão ouvindo o que estão dizendo? Perguntou Ralph. Estão? Acorda, falou Yune de forma brusca. E Ralph piscou como se tivesse levado um tapa. Sei o quanto é loucura, todos nós sabemos, mas não precisa ficar repetindo isso como se fosse o único homem uma omissão no hospício. Tem alguma coisa aqui, não faz parte do nosso dia a dia. O homem no tribunal, o que não estava em nenhuma filmagem de televisão, é só parte disso. Ralph sentiu o rosto ficando quente, mas permaneceu em silêncio e aguentou a bronca. Você precisa parar de lutar contra esse sentimento a cada passo. Sei que não gosta de quebra-cabeças, eu também não, mas pelo menos admita que as peças se encaixam. Tem uma sequência que leva de Ralph Holmes a Terry Maitland e Cloud Bolton. Nós sabemos onde Cloud Bolton está, disse Alec. Acho que uma ida até Texas para interrogá-lo seria o próximo passo lógico. Em nome de Deus, por quê? Perguntou Jane. Eu vi um homem que se parece com ele aqui, esta madrugada. Nós deveríamos discutir isso, disse Rory. Mas antes quero fazer uma pergunta à Sra. Maitland. Onde seu marido foi enterrado? Mercy pareceu pega de surpresa. Onde? Ora, aqui na cidade, no cemitério Parque Memorial. Nós não... Sabe como é? Não tínhamos feito planos para isso nem nada. Por que faríamos? Terry já completaria 40 anos em dezembro. Achávamos que tínhamos anos, que merecíamos anos, como qualquer pessoa com uma vida boa. Jenny tirou um lenço na bolsa e passou para Mercy, que começou a secar os olhos com uma lentidão, como se em transe. Eu não sabia o que devia, só estava, sabe como é, atordoada, tentando aceitar a ideia de que ele tinha morrido. O aguante funerário, o Sr. Donnelly, sugeriu o memorial porque Hillville estava quase cheio e também fica fora do outro lado da cidade. Faça ela parar, Ralph queria dizer para Howie. Isso é doloroso e não faz sentido. Não interessa onde ele está enterrado, só importa para Mercy e para as filhas. Porém, mais uma vez, ela ficou em silêncio e aguentou tudo, porque era outra forma de repreensão, não era? Mesmo que Mercy Maitland não pretendesse que fosse. Ele disse a si mesmo que uma hora aquilo acabaria, deixaria-o livre para descobrir uma vida além da porta de Terry Maitland, além da porra de Terry Maitland. Ele tinha que acreditar que havia uma. Eu sabia sobre outro local, falou Mercy. Claro que sabia, mas nunca pensei em mencionar para o Dr. Donnelly. Terry me levou lá uma vez, mas é tão longe da cidade e tão solitário. Que outro local seria? Perguntou Rory. Uma imagem surgiu de repente na mente de Ralph, de seis cowboys carregando um caixão simples. Ele sentiu a chegada de outra convergência. O velho cemitério no município de Kane, respondeu Mercy. Terry me levou lá uma vez e parecia que ninguém era enterrado no local havia muito tempo e que ninguém fazia visitas. Não havia flores ou bandeiras memoriais,
só umas lápides em ruínas. Não dava para ver os nomes da maioria. Surpreso, Ralph olhou para Ione, que assentiu de leve. Foi por isso que ele se interessou por aquele livro na banca de jornais, disse Bill Simmons com a voz baixa. Uma história ilustrada do condado de Flint, do condado de Doree e do município de Kane. Claro que ele se interessava por livros como esse. A Maitland nessa parte do estado desde a corrida pela posse das terras de 1889. Os tataravós de Terry, ou talvez até uma geração antes disso, não tinha certeza se fixaram em Kane. Na verdade, ela falou assim: os tataravós de Terry, ou talvez até uma geração antes disso, não tenho certeza, se fixaram em Kane. Não em Flint City? Perguntou Alec. Não havia Flint City na época, só um povoado chamado Flint, um ponto qualquer na estrada. Até a criação do estado, no começo do século XX, Kane era a maior cidade da área, batizada em homenagem ao maior proprietário de terras, claro. Quando o assunto era número de hectares, os Maitlands chegavam em segundo ou terceiro lugar. Kane era uma cidade importante até as tempestades de areia dos anos de 1920 e 1930, quando a maior parte do solo bom foi carregado pelo vento. Atualmente não tem nada lá além de uma loja e uma igreja a qual quase ninguém vai. E o cemitério, disse Alec, onde as pessoas enterravam os seus mortos até a própria cidade morrer, inclusive alguns ancestrais de Terry. Mercy deu um sorriso fraco. Aquele cemitério eu o achei horrível. Parecia uma casa vazia para a qual ninguém liga. Ione disse: se esse forasteiro estava observando os pensamentos e as lembranças de Terry conforme a transformação progredia, ele sabia sobre o cemitério. Ele estava olhando para um dos quadros na parede agora. Ele estava olhando para um dos quadros da parede agora. Mas Ralph tinha uma ideia do que havia na mente. Estava na sua também. O celeiro, as roupas descartáveis. De acordo com as lendas, e há dezenas sobre o oculto online, essas criaturas gostam de lugares de morte, disse Holly. É onde eles se sentem mais em casa. Se existem crianças que comem tristeza... Se existem criaturas que comem tristeza, refletiu Jane em voz alta, um cemitério seria uma ótima lanchonete, não? Ralph desejou que a esposa não tivesse ido. Se não fosse por ela, ele já teria saído pela porta 10 minutos atrás. Sim, o celeiro onde as roupas foram encontradas ficava perto daquele cemitério velho e poeirento. Sim, a gosma que deixou o feno preto era intrigante. E sim, talvez tivesse havido um forasteiro. Era uma teoria que ele estava disposto a aceitar, ao menos por hora. Explicava muita coisa. Um forasteiro, recriando conscientemente uma lenda mexicana, explicaria ainda mais. Mas não explicava o homem desaparecido do tribunal, nem como Terry Maitland podia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Ele voltava toda hora e essas duas coisas eram como pedrinhas entaladas na garganta. Holly disse: quero mostrar umas fotos que tirei em outro cemitério. Elas podem abrir uma linha de investigação mais normal, se o detetive Anderson ou o tenente Sábio estiverem dispostos a falar com a polícia de Montgomery, claro. Ione falou: a essa altura, eu falaria com o Papa se ajudasse a resolver o caso. Uma a uma, Holly projetou as fotos na tela. A estação de trem, a fábrica com a suástica pichada na parede, o lava-jato deserto. Tirei essas fotos no estacionamento do cemitério Descanso Pacífico, em Regis. É onde Ralph Holmes está enterrado com os pais. Ela mostrou as fotos de novo. A estação de trem, a fábrica, o lava-jato, em Darton. Acho que o forasteiro levou a van que roubou do estacionamento de Darton para um desses lugares. E acho que se vocês conseguirem persuadir a polícia do condado de Montgomery a fazer uma busca, ainda pode haver algum rastro por lá. A polícia talvez até encontre um rastro dele, lá ou talvez ali. Dessa vez, ela projetou fotografias dos vagões parados e desertos. Ele não poderia ter escondido a van em nenhum deles, mas pode ter ficado em um.
Os vagões estão perto do cemitério. Finalmente, lá está uma coisa que Ralph podia fazer, uma coisa real. Abrigos. Pode haver rastros. Mesmo depois de 3 meses. Marcas de pneus, disse Yuni. Talvez mais roupas abandonadas. Ou outras coisas, disse Holly. Vocês poderiam verificar? E eles devem estar preparados para fazer um teste de fosfatase ácida. Manchas de sêmen, pensou Ralph, e se lembrou da gosma do celeiro. O que Yuni tinha dito sobre aquilo? Uma menção noturna digna de Guinness Book of Records, não foi? Yuni parou impressionada. Você sabe das coisas, moça. As bochechas dela ficaram vermelhas e ela olhou para baixo. Bill Hodges era excelente no trabalho. Ele me ensinou muito. Posso ligar para o promotor do condado de Montgomery, se você quiser, disse Samuels. Vê se alguém do departamento da polícia que tiver jurisdição naquela cidade. Regis, talvez? Posso coordenar a polícia estadual. Considerando que o garoto Elfman encontrou no celeiro do município de Kane, vale a pena dar uma olhada. O que? Perguntou Holly, ficando alerta na mesma hora. O que ele encontrou além da fivela do cinto com as digitais? Uma pilha de roupas, respondeu Samuels. Calça, cueca, tênis. Havia uma espécie de gosma nelas, e também no feno. Deixou o negócio preto. Ele fez uma pausa. Mas não tinha camisa. A camisa estava faltando, Yuni disse. Talvez fosse a camisa que o homem queimado usava na cabeça como proteção quando o vimos no tribunal. A que distância fica esse celeiro do cemitério? Perguntou Holly. Menos de 800 metros, disse Yuni. O resíduo nas roupas parecia sêmen. É isso que está pensando, Sra. Gibney? É por isso que quer que a polícia de Ohio faça um teste de fosfatase ácida? Não podia ser sêmen, recrutou Ralph. Tinha uma quantidade tão grande. Yuni o ignorou. Ele estava olhando para Holly como se fascinado por ela. Você acha que a gosma do celeiro é resíduo de transformação? Coisa que eu estava pensando. Mandamos avaliar as amostras, mas o resultado ainda não chegou. Eu não sei o que eu acho, respondeu Holly. Minha pesquisa sobre o Cuco até agora só engloba algumas lendas que li enquanto estava vindo para cá, e os relatos não são confiáveis. Foram passados oralmente, de geração em geração, bem antes da ciência pericial existir. Só estou dizendo que a polícia de Ohio devia dar uma olhada nos lugares em que tirei as fotos. Podem não encontrar nada, mas acho que vão encontrar. Espero que encontrem. Rastros, como disse o detetive Anderson. Já acabou, Sra. Gibney? Perguntou Howie. Acho que sim. Ela se sentou. Howie pensou que a mulher parecia exausta. E por que não estaria? Ela passou por dias agitados. Além disso, a loucura devia deixar a pessoa exausta. Howie disse. Senhoras e senhores, há alguma ideia de como devemos prosseguir a partir daqui? Estou aberta a sugestões. O próximo passo parece óbvio, disse Ralph. O forasteiro pode estar aqui, em Flint City. O testemunho da minha esposa e da Grace Maitland parece sugerir isso. Mas alguém precisa ir ao Texas para falar com Claude Bolton e ver se ele sabe. Se é que sabe de alguma coisa. Eu me ofereço. Quero ir com você, falou Alec. Acho que é uma viagem que também gostaria de fazer, disse Howie. Tenente Sabo? Eu adoraria, mas tenho 2 casos sendo julgados. Se eu não testemunhar, 2 sujeitos bem ruins podem se livrar da cadeia. Vou ligar para o promotor público, assistente de Capsile, para ver se há alguma chance de adiamento, mas não estou otimista. Não posso argumentar que estou seguindo o rastro de um monstro mexicano que muda de forma. Howie sorriu. Imagino que não. E você, Sra. Gibney, quer ir um pouco mais para o sul? Você continua sendo paga, é claro. Sim, eu vou. O Sr. Bolton pode saber de coisas que precisamos descobrir. Isso se pudermos fazer as perguntas certas. E você, Bill, quer acompanhar até o fim? Perguntou Howie. Samuels deu um sorriso fraco e balançou a cabeça e se levantou.
Tudo isso foi interessante, de um jeito meio maluco. Entretanto, no que me diz respeito, o caso está encerrado. Vou fazer algumas ligações para a polícia em Ohio, mas minhas participações terminam aí. Senhora Maitland, lamento pela sua perda. Tem que lamentar mesmo, disse Mercy. Ele fez uma careta, mas continuou falando. Senhora Gibney, isso foi fascinante. Admiro seu esforço e a sua dedicação. Você também é surpreendentemente persuasiva quanto ao aspecto fantástico do caso. E digo isso sem ironia nenhuma. Mas quero ir para casa, pegar uma cerveja na geladeira e começar a esquecer essa coisa toda. Eles ouviram pegar a pasta e sair, o cabelo espetado, balançando com um dedo repreendedor quando o homem saiu pela porta. Quando ele já tinha ido embora, Howie disse que cuidaria dos preparativos para a viagem. Vou fretar o King Air que às vezes uso. Os pilotos não vão saber qual é a pista de pouso mais próxima. Também vou providenciar um carro. Se formos só nós, um sedan ou um sub pequeno deve servir. Guarde um lugar para mim, disse Yune, para o caso de eu conseguir escapar do tribunal. Pode deixar, Alec Perry disse. Alguém precisa fazer contato com o Sr. Bolton hoje e avisar para ele esperar nossa visita. Yune levantou a mão. Isso eu posso fazer. Deixe claro que ninguém está atrás dele por causa de alguma coisa legal, avisou Howie. A última coisa que queremos é que ele vá se esconder em algum lugar. Me diga depois que falar com ele, pediu Ralph. Mesmo se for tarde, quero saber como ele vai reagir. Eu também, disse Jenny. Você devia lhe falar mais uma coisa, disse Holly. Diga para ele tomar cuidado, porque se eu estiver certa sobre isso, ele é o próximo da fila. Coisa que eu tava achando também. Acho que ele é o próximo, alguém vai cometer algum assassinato e vão jogar a culpa nele. Capítulo 12, página 373. A escuridão já tinha chegado quando Ralph e os outros saíram do prédio de Howie Gold. O próprio Gold tinha ficado no escritório, tomando as providências, e Alec estava com ele. Ralph se perguntou sobre o que eles conversariam agora que todo mundo havia saído. Senhora Gibney, onde você está hospedada? Perguntou Jenny. No Flint Luxury Motel. Reservei um quarto lá. Ah, não, de jeito nenhum, disse Jenny. O único luxo daquele motel é a placa da frente. O lugar é um buraco. Rod pareceu desconcertada. Bom, deve haver um Holiday Inn. Fique conosco, disse Ralph, indo mais rápido do que Jenny e torcendo para ganhar alguns pontos com isso mais à frente. Deus sabia que ele estava precisando. Rod hesitou e não se saía bem na casa de outras pessoas. Não se saía bem nem na casa onde tinha passado a infância, quando fazia as visitas trimestrais obrigatórias à mãe. Ela sabia que na casa daqueles estranhos ficaria acordada até tarde e levantaria cedo, ouvindo cada estalo não familiar das paredes e do chão, escutando as vozes murmurando dos Andersons e se perguntando se estariam falando dela. O que provavelmente fariam mesmo. Torcendo para que, se ela precisasse se levantar à noite para ir ao banheiro, eles não ouvissem. Ela precisava dormir, a reunião foi estressante e a barreira constante da desgraça do detetive. Detetive Anderson foi compreensível, mas extenuante. Porém, como Bill Hodges teria dito, a descrença de Anderson era o porém. Era o motivo para ela ter que aceitar o convite. E aceitou. Nossa. Obrigada, é muita gentileza, mas tenho que fazer uma coisa primeiro. Não vai demorar. Me deem o seu endereço que o iPad vai me levar direto até vocês. É alguma coisa que eu possa ajudar? Perguntou Ralph. Eu ficaria feliz, hein? Não, de verdade. Vou ficar bem. Ela apertou a mão de Yune. Venha conosco na viagem se puder, Tenente Sabo. Tenho certeza de que vai querer. Ele sorriu. Eu gostaria de poder acreditar, mas é como diz o poema. Tenho promessas a cumprir. Marcy Maitland estava parada sozinha, segurando a bolsa na frente da barriga e parecendo chocada. Jane foi até ela sem hesitar.
Ralph observou com interesse Mercy recuar de início, como se alarmada, depois se permitindo ser abraçada. Após um momento, ela até encostou a cabeça no ombro de Jane Anderson e retribuiu o abraço. Ela parecia uma criança cansada quando as duas mulheres se separaram. Ambas estavam chorando. Lamento muito pela sua perda, disse Jane. Obrigada. Se houver qualquer coisa que eu possa fazer por você e pelas suas filhas, qualquer coisa mesmo. Você não pode, mas ele pode. Ela voltou a atenção para Ralph, e apesar de os olhos ainda estarem marejados, também estavam frios, avaliadores. Esse forasteiro, quero que você o encontre. Não deixe que ele fuja só porque não acredita nele. Consegue fazer isso? Não sei, disse Ralph, mas vou tentar. Mercy não disse mais nada, só aceitou o braço que o Unisabra ofereceu e deixou levá-la até o carro. Capítulo 13, página 374. Meio quarteirão adiante, parado na frente de um supermercado, Woolworths havia muito abandonado. Jack estava sentado na picape, bebendo de um cantil de bolsa e observando o grupo na calçada. A única pessoa que ele não conseguia identificar era a mulher magra de terno escuro, o tipo de roupa que uma mulher de negócios usaria em uma viagem. O cabelo era curto, a franja grisalha, um pouco irregular, como se ela mesma tivesse cortado. A pasta pendurada no ombro parecia grande bastante para transportar um rádio de ondas curtas. Essa mulher observou Sable, o policial estadual chicano, acompanhar a Sra. Maitland. A estranha andou até o seu carro, que era comum demais para ser qualquer coisa além de alugado no aeroporto. Por um momento, Hoskins pensou em segui-la, mas decidiu ficar com os Anderson. Tinha sido Ralph que o levou até ali, afinal, e não havia um ditado sobre voltar para casa com a garota que você levou para o baile? Além do mais, valia a pena observar Ralph. Hoskins nunca tinha gostado dele, e desde aquela avaliação arrogante de 2 palavras um ano antes, sem opinião, ele escrevera, como se a merda dele não o fedesse. Jack passou a detestá-lo. Sentiu-se feliz da vida quando Anderson tropeçou no próprio palco com a prisão do Maitland, e não ficou nem um pouco surpreso de descobrir que o filho da puta metido estava se metendo em coisas que deviam ser deixadas de lado, como um caso encerrado, por exemplo. Jack tocou a nuca, fez uma careta e ligou a picape. Ele pensou que podia ir para casa depois que viu os Anderson lá dentro, mas achava melhor parar na rua deles e ficar de olho na casa, só para ver o que acontecia. Ele tinha uma garrafa de Gatorade para mijar e podia até dormir um pouco se o latejar quente e regular do pescoço permitisse. Não seria a primeira vez que dormiu na picape. Ele já tinha feito isso em várias ocasiões desde o dia em que a patroa foi embora. Jack não sabia o que viria a seguir, mas estava concentrado na tarefa básica, acabar com aquela intromissão. No que aquela gente estava se intrometendo, ele não sabia, só que tinha alguma coisa a ver com o garoto Peterson e o celeiro do município de Kenny. Isso bastava por enquanto. E sem contar a queimadura, sem contar um possível câncer de pele, ele estava ficando interessado. Jack sentia que, quando chegasse a hora de dar o próximo passo, ele seria avisado. Pior que, se o Jack tivesse ido para essa reunião, ele também ia poder falar que também viu o Bolton, né? Porque ele disse que viu o Bolton. Capítulo 14, página 375. Com a ajuda do aplicativo de navegação, Holly fez uma viagem rápida e fácil até o Walmart de Flint City. Ela amava os Walmarts. O tamanho deles, o anonimato, os clientes não pareciam olhar uns para os outros como faziam nos outros mercados. Era como se estivessem na sua cápsula particular, comprando roupas, videogames ou papel higiênico no atacado. Não era necessário falar com um caixa se você usasse o caixa automático, o que Holly sempre fazia. Suas compras eram rápidas porque ela sabia exatamente o que queria. Foi primeiro até o material de escritório e depois para roupas masculinas e, por fim, para automotivo.
Levou a cesta para o caixa automático e guardou a nota fiscal na bolsa. Eram gastos de trabalho, pelos quais ela esperava ser reembolsada. Se sobrevivesse, é claro. Ela tinha noção, uma das famosas intuições de Rod, ela ouviu Bill Gates dizer, que isso tinha mais chance de acontecer se Ralph Anderson, tão parecido com Bill em alguns aspectos, tão diferente em outros, conseguisse superar a barreira da mente dele. Ela voltou para o carro e dirigiu até a casa dos Anderson. Contudo, antes de sair do estacionamento, fez uma curta oração por todos eles. Capítulo 15, página 376. O celular de Ralph tocou na hora que ele e Jenny estavam entrando na cozinha. Era Yuni. O tenente conseguiu o número de Marysville de Love Bottom com John Zelman, o dono do Gentleman Place, e conseguiu falar com Claude sem problema. O que disse a ele? Perguntou Ralph. Basicamente o que decidimos no escritório de Howie. Que queríamos colher o depoimento dele porque estamos tendo dúvidas sobre a culpa de Terry Maitland. Enfatizei que não achávamos que Bolton era culpado de nada e que as pessoas que iriam falar com ele estavam agindo como cidadãos particulares. Ele perguntou se você seria um deles. Respondi que sim. Espero que não haja problema para você. Parecia não haver para ele. Tudo bem. Jenny foi direto para o andar de cima e agora Ralph ouviu o barulho de quando o computador que eles compartilhavam era ligado. O que mais? Eu disse que Maitland foi incriminado. Bottom talvez corresse o risco de sofrer o mesmo tratamento, principalmente por ter ficha criminal. Como ele reagiu a isso? Bem, não ficou na defensiva nem nada, mas disse algo interessante. Me perguntou se eu tinha certeza que foi mesmo Terry Maitland que ele viu no clube na noite em que o garoto Peterson foi assassinado. Ele disse isso? Por quê? Nossa, peraí. Ele disse algo interessante, né? Me perguntou se eu tinha certeza que foi mesmo Terry Maitland que ele viu no clube na noite que o garoto Peterson foi assassinado. Nossa, então o próprio estava na dúvida se ele mesmo viu o Terry, né? Ele disse isso por quê? Porque Maitland agiu como se nunca o tivesse visto. E quando Bolton perguntou como andava o time de beisebol, ele descartou a pergunta com algum tipo de resposta genérica. Sem detalhes, apesar de a equipe estar nos playoffs, ele também me falou que Maitland estava usando tênis chiques, como aqueles que os garotos economizavam para comprar só para ficarem parecidos com os membros de gangue, segundo ele. De acordo com Bolton, ele nunca tinha visto Maitland usando qualquer coisa que não fosse mocassins, mesmo quando estava treinando. Disse que os mocassins eram uma espécie de marca registrada dele, o sapato da sorte, talvez. Foram os tênis encontrados no celeiro. Não temos como provar, mas tenho certeza de que você está certo. No andar de cima, Ralph agora ouviu o gemido da velha impressora de Howard Packard, ganhando vida, e se perguntou o que Jamie estava fazendo. Eu com certeza que ela estava baixando algum conto sobre a Cuca. Yuni falou. Você se lembra de Gibney contando sobre os fios de cabelo que acharam no quarto do pai de Maitland na casa de repouso de uma das garotas? Claro. Quer apostar que, se olharmos os registros de compras de Maitland, vamos encontrar um deles tentando comprar os tênis e um canhoto com uma assinatura idêntica à de Maitland? Acho que esse forasteiro hipotético poderia ter feito isso, disse Ralph, mas só se tivesse roubado um cartão de crédito de Terry. Nem seria preciso. Lembre-se de que os Maitlands moram em Flint City desde sempre. Eles devem ter conta em algumas lojas do centro. O sujeito só precisa entrar no departamento de equipamentos esportivos, escolher os tênis bacanas e assinar o nome dele. Quem questionaria? Todo mundo na cidade conhece o cara. É a mesma coisa que os fios de cabelos e as calcinhas das meninas, não vê? Ele pega o rosto deles e faz a sujeira, mas isso não é o suficiente. Ele também enrola a corda que os enforca, porque ele come tristeza. Ralph parou, pôs as mãos nos olhos, apertou o indicador em uma das têmporas e o polegar na outra. Ralph, ainda está aí? Estou.
Mas, Yuni, você está dando passos que não estou pronto para dar. Eu entendo, mas estou 100% certo disso também. Mas você precisa ao menos manter a possibilidade em mente. Mas não é uma possibilidade, pensou Ralph. É uma impossibilidade. Ele perguntou se Yuni tinha dito a Bolton para tomar cuidado. O tenente riu. Disse. Ele deu uma risada. Falou que havia 3 armas na casa, 2 rifles e uma pistola, e que a mãe atira ainda melhor do que ele. Nossa, e ela deve ter que, sei lá, 70 anos, né? Mesmo com enfisema. Cara, como eu queria ir até lá com vocês. Tente ir. Vou tentar. Quando ele desligou, Jane desceu com uma pilha fina de papéis. Fui pesquisar Rod Gibney. Vou te contar. Para uma moça de fala mansa, sem a menor noção de moda, ela passou por muita coisa. Quando Ralph pegou as folhas, faróis surgiram na entrada da casa. Jane pegou os papéis de volta antes que ele pudesse fazer qualquer coisa além de passar os olhos pela manchete do jornal da primeira folha. Policial aposentado e mais 2 salvam milhares no show do auditório Mingo. Ele supôs que a Sra. Holly Gibney fosse uma das outras 2 pessoas. Vá ajudá-la com as malas, disse Jane. Você pode ler isso na cama. Capítulo 16, página 378. A gente está quase terminando a sessão. A bagagem de Holly consistia na bolsa que guardava seu laptop, uma malinha pequena, o bastante para caber no compartimento superior de um avião e uma sacola plástica do Walmart. Ela deixou que Ralph pegasse a malinha, mas insistiu em carregar a bolsa e o que quer que tivesse comprado no supermercado. Você foi muito gentil em me receber, disse ela para Jane. O prazer é nosso. Posso chamá-la você de Holly? Pode, por favor, seria ótimo. O quarto de hóspedes ficava no final do corredor do andar de cima. Os lençóis estão limpos e têm banheiro próprio. Só não tropece na minha máquina de costura se precisar usá-la à noite. Uma expressão inconfundível de alívio surgiu no rosto de Holly e ela sorriu. Vou tentar. Quer um chocolate quente? Posso preparar. Ou talvez algo mais forte. Só quero ir para a cama, acho. Não é minha intenção ser bem educada, mas tive um dia longo. Claro que sim, vou mostrar o caminho. No entanto, Holly ficou parada por um momento, olhando para o batente em forma de arco que levava à sala dos Anderson. Ela apontou. O invasor estava sentado ali quando você desceu? Sim, em uma das nossas cadeiras da cozinha. Ela apontou. Depois cruzou os braços e segurou os cotovelos. Primeiro, eu só conseguia ver o homem dos joelhos para baixo. Depois, a palavra nos dedos dele, must. E então ele se inclinou para a frente e consegui ver o rosto. O rosto de Bolton. Só consegui ver o rosto. Aí a Holly falou, né? O rosto de Bolton. Aí ela respondeu. É. Holly pensou nisso e abriu um sorriso radiante que surpreendeu Ralph e sua esposa. Fez com que ela parecesse anos mais nova. Se me derem licença, eu vou para a Terra dos Sonhos. Jane a levou para o andar de cima, conversando sobre trivialidades, deixando-a à vontade de uma forma que eu jamais conseguiria fazer, pensou Ralph. É um talento que deve funcionar até com essa mulher bem peculiar. Ela podia ser peculiar, mas talvez era agradável, de uma forma estranha, apesar das suas ideias malucas sobre Terry Maitland e Ralph Holmes. Ideias malucas que, por acaso, se encaixavam nos fatos. Mas era impossível. Que se encaixam neles como uma luva. Ainda impossível, murmurou. No andar de cima, as 2 mulheres riram. Ouvir aquilo fez Ralph sorrir. Ele esperou onde estava até ouvir os passos de Jane voltando para os quartos dele, depois subiu. A porta do quarto de hóspedes no final do corredor estava fechada. A pilha de papéis, frutos da pesquisa apressada de Jane, estava no travesseiro dele. Ele se despiu, se deitou e começou a ler sobre a Sra. Holly Gibney, sócia de uma firma de investigação chamada Achados e Perdidos. Capítulo 17, página 380. Do lado de fora, um pouco adiante do quarteirão, Jack viu a mulher de terno, feio, parar na porta de Anderson. Ralph saiu e ajudou com as malas. Ela não tinha muita coisa. Uma das bolsas dela era do Walmart,
Então foi para lá que ele foi. Talvez comprar uma... Então foi para lá que ela foi. Talvez comprar uma camisola e uma escova de dente. A julgar pela aparência dela, a camisola seria seria feia e as cerdas da escova de dente seriam duras o bastante para tirar sangue das gengivas. Ele tomou um gole do cantil de bolso e, quando estava enroscando a tampa e pensando em ir para casa, por que não, já que todas as boas crianças estavam na cama, percebeu que não estava mais sozinho no carro. Alguém estava sentado no banco do passageiro. Tinha acabado de aparecer no rabo do olho de Hoskins. Era impossível, claro. Ele não podia ter estado ali o tempo todo, podia? Hoskins permaneceu olhando para frente. A queimadura de sol no pescoço, que antes estava relativamente tranquilo, começou a latejar de novo de forma muito dolorosa. Uma mão surgiu na sua visão periférica, flutuando. Parecia que ele quase conseguia enxergar através dela. A palavra must estava escrita nos dedos, com tinta azul desbotada. Hoskins fechou os olhos e rezou para o visitante não tocar nele. Você precisa dar uma volta, disse o visitante. A não ser que queira morrer como a sua mãe morreu, claro. Você lembra como ela gritou? Sim, Jack lembrava. Gritou até não conseguir gritar mais. Até não conseguir gritar mais, falou o passageiro. A mão tocou na coxa dele de leve, e Jack sabia que a pele ali logo começaria a arder, assim como a nuca. A calça que ele estava usando não seria uma proteção. O veneno penetraria direto. Sim, você lembra. Como poderia esquecer? Aonde quer que eu vá? O passageiro falou e o toque daquela mão horrível desapareceu. Jack abriu os olhos e observou em volta. O outro lado do banco estava vazio. As luzes da casa dos Anderson estavam apagadas. Ele olhou para o relógio e viu que eram 22h45. Tinha adormecido. Quase conseguia acreditar que fora apenas um sonho horrível, exceto por uma coisa. Ele ligou a picape, engatou a marcha, pararia no posto Rida Road 17, fora da cidade, para pôr gasolina. Aquele era o lugar certo, porque o cara que trabalhava no turno da noite, Cody, sempre tinha um bom suprimento de comprimidinhos brancos. Cody vendia para os caminhoneiros viajantes para Chicago, no norte, ou para Texas ao sul. Para Jack Hoskins, do DP de Flint City, não haveria cobrança. O painel da picape estava empoeirado. No primeiro sinal de trânsito, ele se inclinou para a direita e o limpou, se livrando da palavra que o dedo do passageiro tinha deixado ali. Must. Sessão não afim para o universo. 26 de julho. Capítulo 1, página 385. O pouco que Ralph conseguiu dormir foi um sono leve, interrompido por pesadelos. Em um deles, ele segurava o moribundo Terry Maitland nos braços e dizia: Você roubou as minhas filhas de mim. Ralph acordou às 4h30 e soube que não dormiria mais. Sentia como se tivesse entrado em algum plano de existência desconhecido até o momento, e disse para si mesmo que todo mundo se sentia daquela maneira de madrugada. Isso bastou para fazê-lo ir até o banheiro, onde escovou os dentes. Jane estava dormindo como sempre dormia, com a coberta tão puxada que ela não passava de um montinho com um pouco de cabelo aparecendo no alto. Havia fios brancos naquele cabelo agora, assim como no dele. Não muito, mas logo a quantidade aumentaria. Tudo bem, a passagem do tempo era um mistério, mas um mistério normal. A brisa do ar-condicionado tinha espalhado no chão algumas das páginas que Jane imprimira. Ele as colocou de volta na mesa da cabeceira, pegou a calça jeans, decidiu que serviria para ser usada mais um dia, em especial no poeirento sul do Texas, e foi até a janela com ela na mão. As primeiras luzes cinzentas da aurora estavam surgindo. Seria um dia quente, e ainda mais quente para o lugar onde eles iam. Ralph observou, sem muitas surpresas, embora não pudesse dizer por quê. Ralph observou que Holly Gibney estava lá embaixo usando calças jeans, sentada na cadeira de jardim em que ela tinha se sentado pouco mais de uma semana antes. Que ele tinha sentado um pouco mais de umas semanas antes. Agora faz sentido.
quando Bill Summers foi visitá-lo. Na noite em que Bill lhe contou a história das pegadas desaparecidas, e Ralph respondeu com a do melão infestado. Ele vestiu a calça e uma camiseta de Oklahoma Thunder, deu outra olhada em Jane e saiu do quarto com os velhos mocassins surrados que usava como chinelos pendurados nos 2 dedos da mão esquerda. Capítulo 2, página 386. Ele saiu pela porta dos fundos 5 minutos depois. Holly se virou ao ouvir sua aproximação, o rosto pequeno, cauteloso e alerta. Mas não. Ralph esperava, hostil. Holly se virou ao ouvir a sua aproximação, o rosto pequeno, cauteloso e alerta, mas não hostil. De Ralph, no caso. De repente, ela viu as 2 canecas na bandeja antiga da Coca-Cola, e o rosto dela se iluminou com aquele sorriso radiante. Isso é o que eu espero que seja? Se você espera que seja um café. Eu tomo o meu puro, mas trouxe as outras coisas, caso você queira. Minha esposa toma com leite e açúcar, tão doce quanto eu, ela diz. O detetive sorriu. Ele falou que ele toma puro, né? Mas trouxe as coisas, caso ela queira. Ele falou que a esposa dele toma com leite e açúcar, tão doce quanto eu, ela diz. Puro está ótimo, muito obrigado. Ela falou. Ele deixou a bandeja na mesa de piquenique. Ela se sentou na frente dele, pegou uma das canecas e bebeu. Que ótimo! Bom e forte. Não tem nada melhor do que café forte de manhã. É o que eu acho, pelo menos. Há quanto tempo está acordada? Não durmo muito, disse ela, quase desviando da pergunta. É muito agradável aqui. O ar é fresco. Não tão fresco quanto o vento vem do oeste, pode acreditar. Dá para sentir o cheiro de refinarias de Cap City. Me dá dor de cabeça. Ele faz uma pausa e olhou para ela. Holly desviou o olhar, segurando a xícara junto ao rosto, como se para protegê-la. Ralph pensou na noite anterior e em como parecia que ela se preparava para cada aperto de mão. Ela tinha noção de que muitos dos gestos e intenções comuns do mundo eram ações difíceis para aquela mulher, e ainda assim ela fez coisas incríveis. Disse sobre você ontem à noite. Alec Pell estava certo. Você tem um currículo e tanto. Ela não respondeu. Além de impedir aquele tal de Hellsfield de explodir uma bomba no meio de um monte de crianças, você e seu parceiro, o Sr. Hodges... O detetive Hodges, corrigiu ela, aposentado. Ralph assentiu. Além disso, você e o detetive Hodges salvaram uma garota que foi sequestrada por um sujeito maluco chamado Morris Bellamy. Bellamy foi morto durante o resgate, e você também esteve envolvida em uma troca de tiros com um médico que surtou e matou a esposa. E ano passado pegou uns caras que estavam roubando cachorros de raças raras, para depois pedirem resgate aos donos, ou vender para outras pessoas, se os donos decidissem não pagar. Quando você falou que parte do seu trabalho era encontrar bichinhos perdidos, não estava brincando. Ela estava chorando de novo, da base do pescoço até a testa. Ficou bem claro que aquela enumeração das suas aventuras a deixava pouco à vontade. Ela sorria mesmo com isso. Bill Hodges fez a maior parte das coisas. Não os sequestradores de cachorros. Ele faleceu um ano antes desse caso. Mas aí eu já tinha Pete Huntley, o ex-detetive Huntley. Ela o encarou, forçou-se a fazer isso. Seus olhos eram claros e azuis. Pete é bom. Eu não poderia manter a empresa funcionando sem ele, mas Bill era melhor. Bill fez de mim o que eu sou. Devo tudo a ele. Devo a minha vida. Queria que ele estivesse aqui agora. Em vez de mim, quer dizer? Holly não respondeu, o que era uma resposta, claro. Ele teria acreditado, nesse caso, nesse eu cuco, que muda de forma? Sim, ela falou sem hesitar. Porque ele e eu e o nosso amigo, Jerome Robinson, que estava com a gente,
Tivemos o benefício de viver certas experiências que você não teve, se bem que pode vir a ter, dependendo de como forem os próximos dias, talvez até mesmo antes de o sol se pôr hoje. Posso me juntar a vocês? Era Jenny. Posso me juntar a vocês? Era Jenny, com a própria caneca de café. Ralph indicou para ela se sentar. Se nós a acordamos, peço mil desculpas, disse Rory. Você foi tão gentil em me deixar ficar aqui? Foi Ralph que me acordou ao andar na porta dos pés que nem um elefante. Ao andar na ponta dos pés igual um elefante, respondeu Jenny. Eu podia ter voltado a dormir, mas senti cheiro de café. Não consigo resistir. Ah, que bom. Você trouxe o leite, Rory falou. Não foi o médico. Ralph ergueu as sobrancelhas. Como é? O nome dele era Babinel. E ele surtou mesmo, mas não tinha escolha e não matou a senhora Babinel. Foi Brad Hatfield quem a matou. De acordo com o que li nos artigos de jornal que a minha esposa encontrou na internet, Hatfield morreu no hospital antes que você e Rodrigues encontrassem Babinel. Eu sei o que os jornais dizem, mas eles estão errados. Posso contar a verdadeira história? Não gosto de fazer isso, não gosto nem de me lembrar daquelas coisas, mas talvez você precise ouvir, porque vamos correr perigo, e se continuar acreditando que estamos atrás de um homem perverso, cruel e assassino, mas mesmo assim um homem, vai estar se colocando em perigo ainda maior. O perigo está aqui, protestou Jane. Esse forasteiro, o que se parece com Claude Bolton, eu o vi aqui, e falei isso ontem na reunião. Rory assentiu. Acho que o forasteiro esteve aqui. Posso até conseguir provar para você, mas acho que não estava completamente aqui. E acho que não está agora. Ele está lá, no Texas, porque Bolton está lá. E o forasteiro deve estar perto dele. Ele vai ter que ficar por perto porque andou. Ela fez uma pausa e mordeu os lábios. Acho que ele andou se exaurindo. Não está acostumado a pessoas irem atrás dele, a saberem o que ele é. Não entendi, disse Jenny. Posso contar a história de Brad Hatfield? Talvez ajude. Ela olhou para Ralph, mais uma vez fazendo um esforço para encarar o seu olhar. Pode não fazer vocês acreditarem, mas vai fazê-los entender porque eu acredito. Conte para nós, disse Ralph. Rory começou a falar. Quando terminou, o sol estava nascendo, vermelho no leste. Capítulo 3, página 389. Uau, disse Ralph. Foi a única coisa em que conseguiu pensar. Isso é verdade? Perguntou Jane. Brad Hatfield, o quê? De alguma forma fez a sua consciência pular para o médico dele? Nossa, como assim? Isso pode ter sido as drogas experimentais que Babinel estava dando para ele, mas nunca achei que esse tinha sido o único motivo para ele conseguir. Já havia alguma coisa em Hatfield, e a batida na cabeça que dei nele fez com que aflorasse. É isso que acredito. Ela se virou para Ralph. Mas você não acredita, né? Eu poderia ligar para Jerome e ele contaria a mesma coisa, mas você também não acreditaria nele. Não sei no que acreditar, disse ele. Essa onda de suicídios geradas por mensagens subliminares em videogames, os jornais relataram? Os jornais, a televisão, a internet, está tudo lá. Rory fez uma pausa e olhou para as próprias mãos. As unhas não estavam pintadas, mas eram bem cuidadas. Ela tinha parado de roer da mesma forma que tinha parado de fumar. Libertou-se do hábito. Ela, às vezes, pensava que a sua peregrinação em direção a uma coisa ao menos parecida com a estabilidade mental, ou mesmo saúde mental genuína, fora marcada pela libertação ritualística de hábitos ruins. Nossa, isso aqui é genial. Foi difícil deixá-los para trás. Eram seus amigos. Ela falou sem olhar para nenhum dos dois agora, encarando o horizonte. Bill recebeu o diagnóstico de câncer no pâncreas na mesma época que a história de Babinel e Hatfield aconteceu. Ele ficou um tempo no hospital depois, mas não voltou para casa. Naquela altura, todos nós sabíamos como terminaria.
inclusive ele, embora Bill nunca tenha mencionado nada. E ele lutou contra a porcaria do câncer até o fim. E eu ia até lá quase todas as noites, em parte para verificar se ele estava comendo, em parte só para ficar com ele, para fazer companhia, mas também para, sei lá, absorver o máximo possível dele, disse Jane, enquanto você ainda o tinha. O sorriso de novo, o radiante, que fazia com que ela parecesse jovem. Sim, é isso, exatamente. Certa noite, e não foi muito antes de ele voltar para o hospital, a luz acabou na parte da cidade em que ele morava. Uma árvore derrubou um cabo ou algo assim. Quando eu cheguei na casa de Bill, ele estava sentado no degrau da varanda olhando as estrelas. A gente nunca as vê assim quando os postes estão acesos, disse ele. Veja quantas são e como brilham. Parecia que dava para ver a Via Láctea inteira naquela noite. Ficamos ali por um tempinho, uns 5 minutos, mais ou menos, sem conversar, só olhando, e ele disse: os cientistas estão começando a acreditar que não há fim para o universo. Li isso no New York Times semana passada. E quando vemos todas as estrelas que há para ver, e sabemos que tem mais depois delas, é fácil acreditar nisso. Nós nunca falávamos muito sobre Brady Hatfield e o que ele fez com Babineu depois que Bill ficou bastante doente, mas acho que estava falando sobre isso naquela hora. Há mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia, disse Jane. Ronnie sorriu. Suponho que Shakespeare tenha dito melhor. Ele disse a maioria das coisas melhor, acho. Talvez não fosse Hatfield e Pineal que ele estivesse falando, disse Ralph. Talvez estivesse aceitando a própria situação. Claro que estava, disse Rory. Isso e todos os outros mistérios. E é o que precisamos fazer. O celular dela apitou. Rory o tirou do bolso, olhou para a tela e leu a mensagem. Era Alec Pelly, disse ela. O avião que o Sr. Gold fretou vai estar pronto para decolar às 9h30. Você ainda planeja fazer a viagem, Sr. Anderson? Claro, e já que estamos nisso juntos, o que quer que isso seja, é melhor começar a me chamar de Ralph. Ele terminou o café em 2 goles e se levantou. Vou ver se arrumo uns policiais para ficar de olho na casa enquanto eu estiver fora, Jane. Algum problema com isso? Ela piscou. Escolha os mais bonitos. Vou tentar Troy Hammond e Tom Yates. Nenhum deles tem cara de ator de cinema, mas foram os dois que prenderam Terry Maitland no campo de beisebol. Me parece justo que tenham ao menos um papel nessa coisa. Holly disse. Tem algo que eu preciso verificar e gostaria de fazer isso agora, antes que o sol esteja alto. Podemos voltar para dentro da casa? E é isso, gente. A leitura de hoje. Paramos aqui. Terminamos o capítulo 3, né? Paramos na página 391. E é isso. Tô bem ansiosa, mas acho que ainda vai ter, sei lá, acho que umas 4 leituras antes de a gente finalizar. E é isso, pessoal. Até a próxima leitura. Tchau, tchau.